Olá, caros alunos, bem-vindos ao canal Professor Genivaldo Marçal, bem-vindos à nossa segunda semana de estudos tutorados, nosso PET de volume 3, segundo ano do ensino médio. Nessa semana nós vamos falar sobre medidas de quantidade de calor. Conceitos básicos. Experimentalmente, pode-se medir a energia liberada ou absorvida em uma reação química, sabendo que a energia liberada em uma reação aquece uma quantidade conhecida de água. É possível medir a variação da temperatura do sistema e calcular a quantidade de calor transferida. E para resolver esses cálculos, nós usamos a fórmula em que quantidade de calor é igual a massa vezes a constante, que é o calor específico, vezes ΔT, que é a variação da temperatura. Então, M é a massa da substância, o Q aqui é a quantidade de calor absorvida pela substância, o C é uma constante, é o calor específico da substância, e o ΔT é a variação de temperatura dessa substância. Lembrando que esse C é uma constante, ele pode mudar porque cada substância tem seu calor específico. É uma constante dentro da substância porque não muda, mas cada substância tem um calor específico diferente. O calor específico, então, de uma substância corresponde à quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância. Por exemplo, o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama por grau Celsius. Isso significa que cada 1 grama de H2O, ou água, precisa de 1 caloria para elevar-se em 1 grau Celsius. No preparo de 1 xícara de café com leite, são utilizados 150 ml de café a 80 graus e 50 ml de leite a 20 graus. Qual será a temperatura do café com leite? Utilize o calor específico do café, que é igual ao calor específico do leite, 1 caloria por grama por grau Celsius. Então aqui a gente vai usar aquela fórmula anterior. A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico, que é a constante, vezes a variação da temperatura. Lembrando que aqui a gente fez uma mistura. A gente misturou o café com leite. O café está numa temperatura de 80 graus. E o leite está numa temperatura de 20 graus. Então aqui nós temos um sistema de equilíbrio térmico entre si. Nós sabemos que a temperatura ela flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então no momento que nós misturamos o café com leite, o café com uma temperatura superior à do leite, então vai haver transferência de calor, do corpo mais quente, que é o café, para o corpo de temperatura menor, que no caso é o leite. E com isso, com essa transferência de calor, o café com certeza vai diminuir a sua temperatura e o leite, que vai absorver uma parte dessa temperatura, porque é o corpo de menor temperatura, ele vai aumentar a sua temperatura. Então, pensando dessa forma, a gente pode resolver essa questão assim. Eu sei que a quantidade de calor do café no final vai ser igual menos a quantidade de calor que ele transferiu para o leite, ou seja, a quantidade de calor do café no final vai ser igual menos a quantidade de calor transferida para o leite. Então, usando esse raciocínio, a gente pode jogar isso aqui na fórmula, Então, a massa do café é 150 gramas. Então, nós temos aqui massa vezes o calor específico, que é a constante, que aqui ele falou que é 1, vezes a variação da temperatura do café. Substituindo na fórmula, o nosso raciocínio anterior.
Aqui vamos colocar o menos, né? Menos a massa do leite, vezes a variação de temperatura, vezes a constante, na verdade, o calor específico, vezes a variação de temperatura do leite. Então, desse lado do café, a massa do café, a variação de temperatura do café. Desse lado, a massa do leite, a variação de temperatura do leite. E esse menos aqui é por causa do raciocínio, né? Que a temperatura final do café vai ser menos a temperatura que ele transferiu para o leite. Então, substituindo na fórmula, nós temos que a massa do café é 150, vezes a constante, que é o calor específico, que é 1, vezes a variação da temperatura, ΔT, a gente calcula a diferença entre a temperatura final menos a temperatura inicial. Aqui a gente não sabe a temperatura final, a gente sabe a temperatura inicial, que é 80 graus. No caso aqui do leite, menos 50, que é a temperatura, que é a massa, né, do leite, vezes a constante, que também é 1, que é a mesma constante do café, vezes a temperatura final menos a inicial. A final a gente não sabe. A inicial a gente sabe que é 20, a do leite está aqui. Então, fazendo esse cálculo, 150 vezes 1, 150. 150 vezes T, 150T. Positivo vezes negativo, negativo. 150 vezes 80, 1200. É igual, menos aqui, 50 vezes 1, 50, 50, né? 50 vezes T, menos 50T. Negativo com negativo, positivo. 50 vezes 20, 1000. Agora, ajeitando essa bagunça aqui, a gente vai passar esse 50 que é negativo desse lado, passando para o lado de cá fica positivo. Passamos o menos 12.000 desse lado para o lado de cá, então fica 150T mais 50T é igual a 12.000 mais 1000. Fazendo isso, a gente vai achar que 200T é igual a 13.000, né? T é igual a 13.000 dividido por 200. Isso vai dar aí uma temperatura de 65 graus Celsius. Então a gente fica aqui como resposta para essa questão a letra A, 65 graus Celsius, que será a temperatura do café com leite. Dois blocos A e B, feitos do mesmo material, apresentam os seguintes dados iniciais. Então temos aqui A e B, materiais iguais, a massa de A, a massa de B, a temperatura inicial de A, a temperatura inicial de B. Após troca de calor somente entre eles, e uma vez estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura final dos blocos, né, será igual a... Então aqui é a mesma situação da questão anterior, né? Vou pensar do mesmo jeito, que a quantidade de calor do bloco A é igual a menos a quantidade de calor do bloco B. Então, fazendo isso, eu posso usar a fórmula, né, que a massa é igual a quantidade de calor, a massa é igual a vezes a quantidade de calor é igual a massa, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura, isso do bloco A, que é igual menos a massa, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura do bloco B. Como os dois são feitos do mesmo material, então eu anulei aqui o calor específico. Após anular o calor específico, então, eu tenho aqui a massa do bloco A é igual a 10, né? Vezes, aqui eu tenho a temperatura inicial menos a final. Aliás, a temperatura final menos a inicial. A temperatura final eu não sei, a inicial eu sei que é menos 20, né? É igual o menos da fórmula ali. A massa
do bloco B, que é 30. E aqui eu tenho, aqui a gente eliminou a constante, eu tenho que a temperatura final eu não sei, menos 40, que é a temperatura inicial do bloco B. 10 vezes T, 10T. Negativo vezes negativo positivo, 10 vezes 20, 200, é igual a menos 30 vezes T, 30T. Negativo com negativo positivo, 30 vezes 40, 1200. Então, ajeitando essa bagunça aqui, eu sei que 10T mais 200 é igual a menos 30T mais 1200. Então, organizando isso aqui tudo, passando esse menos 30T para o lado de lá, fica positivo, passando o 200 aqui para o outro lado fica negativo. Então 10T mais 30T, 40T, 1200 menos 200, 1000. Então T é igual a 1000 dividido por 40, que isso vai dar a temperatura aí de 25 graus, que seria a temperatura final dos blocos. Então ficamos aqui com a letra D, 25 graus Celsius. Que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 20 graus Celsius para 28 a temperatura de 2 kg de água? O calor específico da água é uma caloria por grama por grau Celsius. Então aqui a gente pode usar esse cálculo, né, que é aquela fórmula nossa lá: a quantidade de calor é igual a massa vezes a constante, que é o calor específico, vezes a variação da temperatura. Então aqui ele deu a massa da água em quilogramas, 2 quilogramas. Aqui eu coloquei 2.000 gramas, por quê? 2 quilos de água corresponde a 2.000 gramas. A densidade da água ela é 1 grama por ml. E a gente sabe que 1 litro de água ele tem 1000 ml. Logo, em 1 litro de água eu teria 1000 gramas, né? Como são 2 quilos, 2.000. Como são 2 quilos, logo eu teria 2.000 gramas. Pensando assim, logo 1 litro de água seria igual a 1 quilo, 2 litros de água seria igual a 2 quilograma, que corresponde a 2.000 gramas. O calor específico, aqui a variação de T, a temperatura ela foi de 20 para 28, a gente pega a temperatura final menos a inicial, então 28 menos 20, isso vai ser igual a 8. 8 vezes 2.000 você vai ter 16.000 calorias. Aqui a gente corta grama com gramas, com grama, grau Celsius com grau Celsius e sobra cal. Então a gente vai ter 16.000 calorias. Ou 16 quilocalorias. Lembrando que esse K corresponde 10 na 3, corresponde 1000 vezes mais. Ou seja, corresponde a multiplicar esse valor por 1000. Então ficamos aí para essa questão, 16.000 calorias ou 16 quilocalorias. 1 litro de água está à temperatura ambiente 22 graus Celsius, recebendo todo o calor de uma reação química que libera 25 quilocalorias. Qual será a temperatura final da água? Então podemos usar o mesmo raciocínio, né? Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Aqui a quantidade de calor ele colocou em 25 quilocalorias, mas é a mesma, esse K é multiplicar por 1000, é a mesma coisa que 25.000 calorias. A massa da água aqui ele não deu a massa, ele colocou em volume, colocou 1 litro de água, mas a gente viu lá atrás que 1 litro de água corresponde a 1 quilo, que é a mesma coisa que 1000 gramas, né? Então aqui eu coloquei em gramas também. Então 25.000 calorias é igual a 1000 gramas vezes 1, que é o calor específico da água,
que é uma caloria por grama por grau Celsius. Aqui a variação da temperatura, a gente teria que pegar a temperatura final menos a inicial. A inicial a gente tem, a temperatura final não, que é justamente o que a questão pede. Qual será a temperatura final? E agora é só usar os cálculos dentro da matemática. A gente vai trazer esse T-22 para cá. T-22 é igual a 25.000 dividido por 1.000. 25.000 dividido por 1.000 vai ser igual a 25 aqui. Então a gente vai ter, passando esse 22 para lá, a gente vai ter que T igual a 25 mais 22, ficando aí a temperatura final da água igual a 47 graus Celsius. Lembrando aí que o calor específico da água, como eu havia falado, é 1 caloria por grama por grau Celsius. Os alunos de um curso da USJT realizam todos os dias 30 minutos de ginástica para manter a forma atlética. Um deles deseja perder alguns quilos de gordura localizada para entrar em forma, e é orientado pelo professor a fazer uma ginástica monitorada na qual terá que despender 15 quilocalorias por minuto. Analisando a tabela abaixo, então nós temos aqui as substâncias, que nós temos o valor calórico de cada um em quilocaloria por grama. Quantos quilos de gordura esse aluno perderá depois de 93 dias de atividade de ginástica? Suponha que a sua alimentação diária seja de 2.500 quilocalorias e inalterada. Então vamos aqui, quantos quilos de gordura esse aluno perderá depois de 93 dias de atividade de ginástica, supondo que a dieta não vai ser alterada. Então o cálculo pode ser o seguinte, ele vai perder 15 calorias por minuto, lembrando que diariamente ele vai fazer 30 minutos. Como ele faz 30 minutos, só aqui ele está perdendo 450 quilocalorias, né? São 15 calorias por minuto, ele faz 30 minutos, então aqui ele gasta 450 quilocalorias. Multiplicando isso aí por 93 dias, você vai ter esse valor aí de 41.850 quilocalorias gasta no final desse período aí. Então, fazendo uma regra de 3, ele quer quantos quilos de gordura, né, que ele vai perder em 93 dias. A gente sabe que 1 quilo de gordura lá na tabela está igual a 9,3 quilocalorias. Aliás, 1 grama de gordura lá na tabela corresponde a 99,3 quilocal, né? 41.850 quilocal, que foi o que ele gastou aqui, corresponde a X, ou seja, corresponde a quanto de gordura em gramas, né? Então 41.850 dividido por 9,3, isso vai dar 4.500 gramas aí de gordura, que corresponde a 4,5 quilogramas. Então aqui a gente vai ficar com a letra D, 4,5 quilogramas. Pessoal, é isso. Dúvidas, deixe nos comentários para que eu possa ajudar vocês. E se vocês gostaram, peço que deixe o seu like e não se esqueça de inscrever em nosso canal.